Fala pessoal, e hoje vamos comentar um pouquinho sobre VXLAN, Virtual Extensible LAN, um dos temas sugeridos por um dos membros do canal, o Fagner. Então vamos fazer uma introdução aí no Virtual Extensible LAN para a gente ir abordando e depois, conforme fomos tendo ideias ali, demandas, vamos subindo novos vídeos, tá, para abordar mais sobre esse tema. É uma extensão basicamente da LAN de um lado para o outro. É como se fosse alguns clientes eu já vi aquela extensão sendo feita por um tradicional, um tubão, um LAN to LAN, enfim, que aí estende a LAN de um lado para o outro através de um LAN to LAN, fibra escura. Tem algumas estruturas assim. E a Fortinet trouxe o VXLAN aqui também já para o FortiOS, então a gente consegue fazer isso, usar um encapsulamento dos frames ali que vem em L2 para jogar dentro do L3 e transportar por outro lado através do protocolo DP na porta 4789, tá? Então eu consigo simular isso e eu achei um KB bem interessante do VXLAN com o SD-WAN, tá? Que eu acho que é o mais tradicional, mas a gente vai usar isso em cima da internet, tá? Não é através de um túnel, mas tem diversas estruturas, ó. Vou deixar esse link para quem quiser dar uma lida a respeito, mas a gente vai simular esse KB hoje, que é o VXLAN com SD-WAN, que aqui, compartilhado aqui pelo Gianfilippe _P, ele fez um lab bem interessante, tá? Só para dar uma introdução e simular como que a gente vê o VXLAN trabalhando. Eu vou aplicar exatamente essas configurações que ele fez, só que eu fiz algumas mudanças aqui no nosso lab, tá? Então eu vou comentar, a estrutura é a mesma, eu tentei simplificar o máximo possível para a gente simular isso. Então aqui eu criei no FortiGate a rede 11.11.11.11 de WAN, né? A 333333, o gateway aqui vai ser sempre o final 1, então aqui nas fasts do CPE, que aqui está tudo diretamente conectado, né? Então ficou bem simples o lab, tá? Se a gente ver aqui no CPE, dá um show e paint brief, todos os meus gateways vão ser final 1, tá? Eu criei duas loopbacks fictícias para a gente fazer o performance SLA. Só isso. Mas tem um detalhe. Essas loopbacks que estão aqui na esquerda e na direita, vai ser o cara que vai estender a nossa LAN, que vai usar a comunicação. Então, a loopback 1, que é a minha aqui do lado esquerdo, 1.1.1, que está no FortiGate, ela vai ter um remote IP do 2.2.2.2. Do outro lado, a 2.2.2.2 vai ter o remote IP 1.1.1.1. Então, essa é a lógica, né? A gente vai amarrar essas loopbacks. E se fosse um mundo real, se eu tivesse um link aqui, essa loopback poderia ser um IP público, 1/30, que eu estivesse recebendo roteado, tá? Roteado através do meu ponto a ponto. Eu conseguiria fazer isso através de um IP público aqui, virtual, né? Então, você pode fazer isso por uma interface física ou uma interface virtual. E aí aqui, o único detalhe é que eu fiz duas rotas de retorno, né? No Cisco para a gente voltar. Pelo lado esquerdo vai para o 1 e para o lado direito vai para o 2. Sim. E assim eu não precisei habilitar a NAT nas policies, a gente consegue fazer isso porque é um IP público aqui da loopback saindo, tá? A gente vai ver isso então. Beleza. Como ficou essa config? Baseado no que está proposto aqui do próprio KB, que foi atualizado aqui recentemente, ó, tá? Em maio aqui de 2024, ele fez um update. E aí eu quis aproveitar esse cenário para simplificar, para a gente entender como que é a lógica. Então a gente tem os links aqui sem muito segredo. A loopback criada, digamos que é um IP público que eu comentei, de um lado e do outro. Beleza? O VXLAN, ele é criado pela CLI, tá? A gente consegue fazer um VXLAN, a gente dá config system VXLAN, dá um nome, chama a loopback, que é onde eu estou me referindo se fosse um IP público, põe um VNI e um reboot, que é a loopback lá do outro lado. Então a gente vai cruzar essas configs, ó. Essa parte aqui, vamos mostrar aqui como é que fica. FortiGate 1, FortiGate 2, Show System Interface. Vou pegar tudo aqui, Show System VXLAN, e aqui Show System VXLAN. A gente já tem a config que eu comentei, eu vou entrar nela aqui só para a gente ver. O set, as opções que temos aqui dentro, ó. VNI,
VXLAN Network ID. Essa é a tradução do VNI. VXLAN Network ID é um ID para identificar e amarrar de um lado para o outro, tá? Aqui ele tem a versão Remote IP. Se eu der um show full aqui, então ele vai me mostrar o que temos aqui, ó. A porta implícita. Essa versão aqui já IPv4 Unicast, que é o default. Então esses dois carinhas são o default, tá? E você pode customizar a porta aqui também, pelo que eu entendi, que é uma porta UDP, né? Então, dos dois lados, tá? Se você de repente tem algum problema, um bloqueio de porta, alguma coisa do provedor, você pode tentar manipular isso e fazer o teste fim a fim entre os dois. Beleza. Continuando. O SD-WAN, aqui ele configurou o SD-WAN tradicional, aqui beleza, aqui sem segredo, é só subindo o link, a rota default, beleza, e aqui ele já cria um switch interface, né, para amarrar a porta física com esse VXLAN. Então vamos ver isso aqui, pode ser no 2 mesmo. Aqui eu criei, mesma coisa, eu amarrei a nossa porta física com a nossa porta lógica do VXLAN, que eu já separei aqui dois scripts, tá? Pra gente fazer tanto para o FortiGate 1 como o 2. Eu separei um passo a passo para vocês implantarem aí, tá? Se quiserem, eu vou deixar disponível no nosso Google Drive lá na pasta de UNL, tanto o UNL como as configurações do FortiGate 1, 2, do CPE que está no meio ali e as validações que eu separei para a gente fazer testes no final, né? E a gente continua. A port 3, que é a nossa LAN aqui da estrutura, a nossa LAN dos dois lados, essa porta ela vai estar pura, sem nenhuma configuração, igual está aqui, porque a gente vai criar esse software switch como local 1, né? Então pela GUI seria create interface, o interface aqui no type, né? A gente selecionaria software switch, aqui os dois membros dentro. Então a gente colocaria os dois membros dentro, se fosse criado do zero, e a nossa estrutura ali, a nossa rede com um nome. É o que eu fiz aqui, nesse cara, ó, abrindo ele, eu dei o nome de local 1, baseado no próprio exemplo, não me preocupei com isso, e chamei os dois caras dentro. Então a gente faz uma ponte, tanto da VXLAN que a gente criou, como a porta 3, que é a porta original, é a LAN já. O único detalhe é que aqui eu criei de um lado, tá? FortiGate 2, eu criei o 10.10.2. Vamos lá para o 1 para mostrar. Aqui, Software Switch, eu criei a 10.10.1. E aí eu fiz um range de DHCP para entregar do 100 até o 154. E do outro lado, eu fiz um DHCP do 200 até o 254. Então eu separei, reservei DHCPs diferentes e cada um está em uma rede. Então eu estou usando a mesma rede dos dois lados e a gente está fazendo essa extensão de um lado para o outro. Então a configuração praticamente ela é bem simples, é o entendimento da lógica, né, que a gente tem que ter para fazer show system, o VXLAN, que é entregando de um lado para o outro e amarrando essa loopback, né, esse é o segredo, de um lado para o outro. Então, feito isso, a gente cria as políticas em cima da loopback, tá? Não em cima, não tem como criar, não precisa criar em cima do software suite. Se eu quero que conversem de um lado para o outro, eu vou criar uma política baseada na loopback, que é essa interface que está amarrado aqui dentro do VXLAN. E aí vamos lá olhar as policies. Criei policy dos dois lados, uma policy bem lisa mesmo, só para mostrar. E aí, ó, loopback e de volta, tá? Eu fiz isso e de volta. Do outro lado, mesma coisa. Aqui também, porque quem for iniciar a conexão por onde vai entrar, eu fiz aí de volta. Deixa eu só arrumar essa policy aqui. Beleza. E aí ficou criado dessa forma. Se a gente chamar agora aqui a estrutura e a gente fazer alguns testes para validar, vamos lá. Vou abrir o Fortinet 1, 2, o host 1 e o host 2. Então, se a gente for fazer algum teste aqui, vamos lá. Diagnose Sniffer Packet. Primeira coisa, quero ver o tráfego da porta. Então vamos pegar a porta aqui 4789, que é a default que a gente comentou, 4789 40A. Vamos ver esse tráfego. Ele só vai gerar tráfego quando eu tiver alguma requisição passando. Então, estou mandando um ping, olha lá, e aí ele já recebe
um tráfego. Aqui tava vindo, né, no caso, da porta 2, mas aqui foi saindo já, mandando na porta 4789. E aí ele vai fazer esse encapsulamento lá do L2 para o L3, usando o DP 4789 dos dois lados, né? Show de bola. Se eu fizer aqui, mesma coisa. Recebo e tem a comunicação. Tem como a gente ver através do diag sys vxlan fdb. Vou dar um help aqui. É o list. E a gente... O vxlan que está criado. O que ele traz aqui? Ele vai trazer o MAC. Vamos fazer aqui desse lado também, ó. Ele vai trazer exatamente o MAC do host. Eu não sei se consigo ver o MAC aqui. Então vamos só confirmar a parte do MAC. A princípio ele enxerga o MAC local. Isso aqui é legal. Vamos fazer um grep port 3. Tirar o port 3. Vamos fazer um get sysarp. Nossa máquina. Ela não está listando aqui, ó. Minha maquininha não está listando. Um ARP. Ele me mostra o final 7. Execute ping 10, 10, 10, 100. Eu pingo. Agora vamos ver o ARP aqui só para confirmar. Ó, é o final 6. Então, final 6 é o que eu enxergo do outro lado. É isso aí. Esse cara que eu tô fazendo um ARP aqui, eu tô fazendo um ARP e ele tá enxergando o IP lá do outro lado. A minha própria máquina. Ó. Faço um ARP. E aqui eu só gerei um ping só pra gente validar. Ó, 10, 10, 10, 10 200. Desse lado. FortiGate 2 pingando a máquina da sua própria LAN, só para eu enxergar uma coisa aqui, ó, o get sysarp. O meu MAC da minha máquina é o final 7, ó. E aí, ó que interessante, se a gente vier e fazer o diagnose sys vxlan fdb, o list, e aí colocar o nome do nosso vxlan, que é a interface que a gente deu, eu enxergo exatamente ela, ó, do outro lado. Eu vou receber esse MAC através da comunicação vxlan, eu recebo esse MAC aqui, e aqui eu vou receber o 6, que é desse lado aqui. Então, se eu fizer um ARP aqui ele vai mostrar o que ele está enxergando de ARP mesmo, essa máquina VCP. Aqui a mesma coisa, olha lá, gateway e a rede remota. Então, é isso. Esse cara aqui, essa máquina do lado esquerdo, é esse cara que está chegando aqui, final 6. E essa máquina do lado direito, ele já está enxergando o MAC, ó, final 7. Então ele consegue estender a LAN, está no mesmo barramento, e elas se comunicam fim a fim. Então, a princípio, esse link do lab proposto, eu vou deixar compartilhado aí na descrição, mas basicamente também vou deixar lá no Google Drive o URL desse lab, como exemplo, um conteúdo inicial aí para a gente ir abordando mais sobre esse tema, que é bem complexo, tem muita filter aqui, pelo que eu vi, ó, dá para fazer muita configuração, tem virtual wide pair, sobre túnel, então dá para brincar bastante e explorar um pouco mais sobre esse tema. Então é isso que eu queria comentar hoje, um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.